Estes assuntos levam-nos à nossa conversa habitual aqui no Hora 10, edição da noite, com o jornalista Wellington Callassange, que está em Estocolmo, a quem eu saúdo. Muito boa noite, bem-vindo a esta edição. Boa noite e boa noite também ao nosso público. Um prazer estar aqui de volta. Muito bem, Wellington. E está também o Isao Agostinho, que está em Lásio, Itália. Boa noite, Isao. Boa noite, Paulo. Boa noite, telespectadores da TPA. Boa noite, Wellington. Ora bem, o nosso primeiro assunto aqui, as atenções viradas para esta aliança Estados Unidos da América, Austrália e o Reino Unido, nesta questão das embarcações. Como é que receberam esta notícia na qualidade de analistas? Começamos com o Wellington, faz favor. Olha, eu enxergo isso como a ucranização da Austrália, para começar, né? Visivelmente, a Austrália vai passar a ser usada como um grande aliado, mas apenas para ser bucha de canhão de um novo conflito que começa a ser desenhado, especialmente contra a China, que, por diversas vezes, o atual governo norte-americano e, por vezes, os políticos do Reino Unido costumam dizer que é uma ameaça ao planeta e realmente não dá para levar isso muito a sério. A construção de submarinos nucleares através desse convênio começou com a traição à França, que é país membro da NATO, que perdeu um contrato de valores extremamente expressivos e que, inclusive, contribuiu decisivamente para o declínio da força política do atual presidente francês, Macron, porque foi uma grande derrota e foi visto aquele momento como uma grande traição aos franceses. E essa ferida ainda está por ser cicatrizada, ainda que algumas conversas entre os norte-americanos e os franceses tenham avançado um pouco no sentido de encontrar caminhos para superar esse arranhão na relação entre os países envolvidos com essa construção do submarino nuclear através do grupo AUKUS, que é Reino Unido, Estados Unidos e Austrália. São três países que vão ali atuar como fonte de provocação direta para os chineses e para os russos também, porque tem todo um jogo de interesses ali na região que estão realmente esses interesses provocando toda essa instabilidade que estamos vivendo neste momento no planeta. Ia ser arrastado para um conflito, é isso? Ou para uma possibilidade disso acontecer? Wellington, se faz favor. Sem dúvida, como eu falei, é a preparação da ucranização da Austrália e a sociedade australiana está sendo preparada diariamente através de uma máquina de propaganda que é norte-americana e também inglesa, que atua naquele país, e todos os dias eles falam sobre a ameaça chinesa e a ameaça de outros países da região, criando um espírito de medo para facilitar toda a preparação de um ambiente de guerra. E por isso que eu falei que é a ucranização, porque é mais uma dessas operações que certamente estará fadada ao fracasso, assim como vimos no caso da Ucrânia. Pois bem, estimados, a conversa está aberta e participem à vontade. Vamos aqui olhar agora para a reação da China e da Rússia face a esta notícia. Não foi das melhores a reação aqui apresentada. Exatamente. Desculpe, Sal, primeiro boa noite, que eu não tive a oportunidade de cumprimentá-lo. A China fez uma acusação que eu considerei extremamente coerente, né? Porque qual é a razão para que os Estados Unidos da América atuem naquela região com a fabricação de submarinos nucleares e também o Reino Unido? A única resposta possível é uma provocação ou uma preparação de guerra com os países China e Rússia. Então, não é possível que
todos os outros países assistam passivamente a esse tipo de construção de uma nova tensão, e essa ameaça de uma nova Guerra Fria, ela irá impor aos países periféricos uma condição muito desfavorável e será um instrumento de exploração dos países mais fortes em relação aos países em desenvolvimento ou os países pobres. Por isso, é preciso que o debate seja intenso e ininterrupto sobre essa nova construção de um ambiente de guerra, porque daí pode começar com uma nova Guerra Fria e pode culminar com uma guerra mundial que não sabemos como irá acabar. De forma sintética, Wellington, esta aliança tripartida pode significar uma frente à China, uma vez que tem estado a estender-se no Indo-Pacífico? Uma provocação, sim, não é? E a China tem um dos maiores exércitos em contingente do planeta e certamente teremos um ambiente de uma tensão extremamente grande e, como o Issal falou, é algo que não começou agora, vem sendo construído e que agora somente estamos testemunhando em tempo real uma escalada perigosa que envolve a preparação para um confronto nuclear entre potências e, certamente, nessa próxima década, este tema virá ao debate com uma frequência quase que diária, porque cada movimento da China ou cada movimento dessa aliança tripartida, vamos chamar assim, poderá ser visto como um movimento de guerra. E quando há essa tensão, as consequências afetam diretamente o comércio, a economia, as relações entre países e, inclusive e principalmente, a exploração da força que eles possuem para poder ditar regras para os países que estão completamente fora do conflito, mas que dependem necessariamente dessas potências envolvidas nos conflitos que estamos comentando. Pois bem, vamos ao último assunto desta conversa. A Rússia já anunciou o prolongamento por mais 2 meses do acordo de exportações de cereais pelo Mar Negro, mas os termos continuam a ser negociados, segundo revelou o ministro da Defesa da Turquia. Há aqui uma certa flexibilidade por parte da Rússia, que mesmo com as sanções que vem sofrendo, continua a concordar com as exportações dos cereais. Wellington, comece consigo. Olha, eu vejo essa situação como mais uma tentativa de enganar a Rússia, assim como os acordos de Minsk, né, que depois foram revelados como uma grande farsa pelas autoridades da Alemanha e França, que estavam diretamente envolvidas na assinatura daqueles acordos. E isso tudo que estamos vivendo na Ucrânia é consequência do descumprimento daqueles acordos de Minsk. Agora, essa mesma estratégia de não cumprimento desses acordos, na questão aí que está sendo colocada como para que seja evitada uma crise alimentar, a Rússia estendeu essa exportação de cereais por mais 60 dias e não renovou o acordo como deveria preencher a expectativa que foi criada em torno desse acordo pelas Nações Unidas, exatamente porque a Rússia fala que do papel dúbio das Nações Unidas nessa questão dos cereais, porque a Ucrânia consegue ter todos os privilégios com os seus produtos, inclusive de escoamento, recebimento de armas em troca de alimentos, pagamentos
e apoio ao movimento bélico ucraniano, enquanto a Rússia, que tem uma representação muito maior nessa questão da exportação de cereais, fica travada com sanções que são impostas exatamente para inviabilizar a força russa. Então, nessa contradição entre cobrar o sucesso e torcer contra, os russos foram muito felizes quando estenderam por um período apenas temporário essa exportação de cereais e, com isso, ele irá testar a boa vontade daqueles que tanto falam sobre crise alimentar, mas que se utilizam da ameaça de uma crise alimentar para o fomento de guerra, instabilidade, preconceito contra os russos, perseguição e uma série de outras questões econômicas, financeiras e bélicas. Pois bem, Wellington Calaçã, já mesmo para fechar, o prolongamento deste acordo ou com esta presença dos cereais russos no mercado internacional, podemos também adiar aqui uma possível crise alimentar em muitos países do mundo? Olha, como eu falei, e o colega Issal foi muito feliz quando ele mencionou o percentual de apenas 22%, essa questão da crise alimentar é muito propaganda também, né? E quando o fertilizante é proibido de sair da Rússia, né, através de sanções, a questão que se coloca não é preocupação com crise alimentar, porque se fosse uma preocupação com crise alimentar, o fertilizante, que também é parte da produção de alimentos, estaria liberado. Então, aí é um jogo de guerra e não vamos aqui acreditar que sem a abertura para que a Rússia possa ter a mesma paridade que a Ucrânia está tendo nesses acordos, isso será mantido. Creio que os russos irão se posicionar de uma maneira a destinar os seus produtos para outros mercados, através de outros caminhos, e a crise alimentar não se põe nesse caso, apenas é uma questão mesmo de se utilizar disso para impor à Rússia condições ainda mais severas nessa guerra entre NATO e Rússia em solo ucraniano. Pois bem, muito obrigado, estimados. Wellington Calaçã, jornalista e analista de política internacional, que fala a partir de Estocolmo, Suécia, e Issao Agostinho, historiador de relações internacionais, a partir de Lásio, Itália. Até à próxima. Até a próxima. Boa noite. Um grande abraço. Boa noite.